Olá, sou Marcos, o narrador, e seja bem-vindo a mais um relato. Deixe nos comentários qual horário e de qual parte do Brasil você está ouvindo esse relato. Agora, apague a luz, ajeite o travesseiro e relaxe, pois o relato vai começar. Me aposentei no ano passado, mas o que vou contar ficou marcado em mim de um jeito que nunca consegui esquecer. Trabalhei em 2 hospitais aqui em São Paulo. O que vou mencionar agora, prefiro não dizer o nome, justamente para evitar problemas. O motivo vai ficar claro conforme eu for contando. Mas já adianto que, dependendo do ponto de vista, o que aconteceu poderia até manchar a imagem do hospital. Enfim, nesse hospital, eu exercia minhas funções normalmente. Antes disso, havia trabalhado em outro hospital em Ribeirão Preto. Me mudei para São Paulo em busca de uma proposta melhor. O hospital era pequeno, então todos os setores eram bem próximos, incluindo o necrotério. Um detalhe importante é que esse hospital ficava perto de um albergue, e ao que tudo indica, havia algum tipo de convênio entre eles. Por isso, era muito comum recebermos corpos de pessoas em situação de rua, totalmente abandonadas, esquecidas. Gente que faleceu sem que ninguém viesse buscar, reconhecer ou ao menos chorar por elas. E assim, tristes e solitárias, acabavam indo parar no nosso necrotério. Com o passar do tempo, fui me acostumando com isso. Sinceramente, nos 7 primeiros meses em que trabalhei lá, nunca presenciei nada de estranho. Nenhum ruído, nenhum arrepio diferente. Nada. Os responsáveis pelo necrotério eram 2 profissionais mais velhos, uma médica e um médico, ambos sempre muito corretos e sérios no que faziam. Eles revezavam os turnos, então, quando um não podia ir, o outro estava presente. E como o hospital era pequeno, não havia necessidade dos 2 estarem ao mesmo tempo. Eu conto esse detalhe porque ele vai ser importante mais adiante. Numa tarde comum, recebemos o corpo de um homem. Devia ter uns 20 e poucos anos. Era mais um em situação de rua, recolhido pelas autoridades e levado até o hospital. Como era eu quem geralmente conduzia os corpos até o necrotério, fui acompanhando todo o processo de perto. Já tinha aprendido que, ao receber um corpo, deveria levá-lo até lá. Mas se nenhum dos médicos estivesse presente, eu não podia simplesmente deixar o cadáver na maca e ir embora. Nunca. Eu ficava ali esperando alguém chegar, porque qualquer problema, qualquer mal-entendido, podia acontecer, e eu não queria ser responsabilizada por nada. Naquele dia, coloquei o corpo sobre a mesa de aço e esperei a doutora. Não demorou nem 3 minutos para ela chegar. Fizemos todos os procedimentos de rotina. Eu a ajudei a colocar o corpo dentro de um dos compartimentos refrigerados, e ambas estávamos presentes quando ela fechou a porta do congelador. Conto isso com detalhes porque, algumas horas depois, algo aconteceu. Depois que tudo foi resolvido, continuei com minhas tarefas no hospital. Entre elas, precisei fazer um relatório sobre esse mesmo corpo. Devia ter se passado cerca de 2 horas desde que o deixamos no necrotério. Mais tarde, naquele mesmo dia, voltei com a doutora para continuarmos os procedimentos finais sobre aquele corpo. Encontrei com ela no corredor que levava ao necrotério. Ela estava voltando do almoço. E, como de costume, foi ela quem abriu a porta. Apenas ela tinha acesso às chaves naquele turno. Havia, sim, uma cópia reserva. Mas essa ficava trancada com o segurança ou na administração, justamente para garantir que ninguém além dela ou do outro médico pudesse entrar ou sair dali. E por que estou contando isso com tanto detalhe? Porque assim que entramos, nos deparamos com algo completamente fora do esperado. O compartimento refrigerado onde havíamos colocado o corpo daquele homem estava aberto. A doutora imediatamente largou o que carregava, foi até lá apressada e puxou a porta completamente. O interior estava vazio. O modo como ela me olhou naquele instante, não dá para esquecer. Havia um medo real no rosto dela. Não era só preocupação, era algo mais profundo. Ela sabia que, sendo responsável por aquele turno, teria que responder por qualquer coisa que acontecesse ali, mesmo que não tivesse feito nada de errado. Me aproximei devagar, tentando entender o que estava acontecendo, e vi que ela estava verdadeiramente assustada. Repetia, quase em desespero, que ninguém mais tinha as chaves. Quem poderia ter entrado? E para que levariam um corpo? Murmurava ela,
mais para si mesma do que para mim. Foi quando cheguei perto dela e notei algo no chão, bem rente à base dos congeladores. Apontei com o dedo e nos abaixamos juntas para ver melhor. Havia uma marca no chão, uma única pegada, um pé descalço. A impressão estava úmida, como se tivesse sido feita com barro e água. Ficamos sem entender. Ninguém entrava naquele hospital com os pés sujos, ainda mais descalço. Era um ambiente limpo, controlado, e o mais estranho, era só uma pegada. Um único pé. E o mais inquietante de tudo é que a marca não estava voltada para a saída da sala. Estava voltada para dentro, em direção ao próprio refrigerador. Naquele momento, a expressão da doutora mudou de novo. Ela ficou pálida. Sem dizer uma palavra, fechou com força a porta do congelador e respirou fundo. Então se virou para mim e disse que precisava me contar algo. Ela confessou que nunca havia passado por nada parecido, mas que, de certa forma, aquilo não a assustava. Ao menos não completamente. Contou que, tempos atrás, um professor seu havia dito algo que naquele instante ela sentia que podia ser verdade. Ele dizia que, quando uma pessoa morre e sabe que ninguém virá procurá-la, ninguém chorará por ela ou sequer notará sua ausência. Essa alma não espera, não fica ali, vai embora sozinha. Ninguém sabe como. Alguns dizem que caminham, outros que flutuam, mas de algum modo, elas partem. É triste, muito triste. Mas naquele momento, para nós, foi quase um alívio. A doutora não gostava da ideia de um corpo ter simplesmente sumido, claro. Mas, se era verdade o que havíamos visto, se aquela pegada significava mesmo o que parecia, então não havia ninguém que nos cobraria nada. Ninguém viria buscar aquele homem. E ela estava certa. Passei os dias seguintes tensa, com aquele aperto no peito. Fiquei esperando, torcendo até, para que aparecesse algum familiar. Alguém que pudesse reivindicar o corpo. Mas não, ninguém veio. Ninguém ligou, ninguém deu por falta dele. Apenas nós duas soubemos. Só a doutora e eu. Atualmente sigo trabalhando como embalsamador aqui no Brasil, agora com meu próprio negócio. Mas antes de chegar até aqui, comecei aprendendo com um senhor chamado Agostinho. Ele era o dono de um pequeno necrotério que ficava ao lado de um hospital. Hospital esse que, anos mais tarde, foi demolido e deu lugar a um bairro bonito e moderno. O necrotério, por outro lado, era separada do hospital por um longo terreno vazio. Para chegar até ela, era preciso contornar a estrutura principal e caminhar pelos fundos. Parecia mais uma casinha simples de um andar do que um anexo hospitalar, mas lá dentro tinha tudo o que era necessário. A rotina naquele lugar era tranquila. Apenas o Agostinho e eu trabalhávamos ali. Não havia outros funcionários designados para aquela área. E foi justamente em um desses dias de rotina que vivi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Era por volta das 8 da manhã quando cheguei para meu turno. Como sempre, fui atravessando o terreno a pé. Quando já estava a uns 15 metros da porta, levantei os olhos e vi algo que me fez parar. Numa das janelas do necrotério, daquelas que ficavam bem no alto, quase encostadas no teto, alguém estava me observando. Só a cabeça aparecia, como se a pessoa estivesse em pé sobre alguma coisa alta. Não consegui identificar se era homem ou mulher. Só vi a silhueta do rosto, por instantes, antes que ela sumisse rapidamente da janela. Na hora, achei que fosse Agostinho. Afinal, quem mais estaria ali? Ninguém mais tinha acesso. A limpeza era feita sempre à noite, antes de encerrarmos o dia. Fora isso, ninguém mais entrava. Mas, conforme fui me aproximando da porta, percebi que havia algo errado. Aquela janela era alta demais. Seria preciso subir em algum móvel ou plataforma para olhar por ela. E Agostinho, ele nunca fazia isso. Nunca o vi subindo em nada. Foi então que, a poucos passos da entrada, ouço atrás de mim: "Bom dia, Carlos. Como você está hoje?" Virei para trás e lá estava ele, o próprio Agostinho, chegando naquele instante. Me cumprimentou com o sorriso de sempre, mas parou quando viu minha expressão. "Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Contei o que tinha acabado de ver.
Falei sobre a pessoa na janela, a cabeça espiando, a maneira como sumiu. Falei que tinha certeza de que era alguém e que pensei que fosse ele. Agostinho não disse nada por um momento. Só abriu a porta e me convidou a entrar. Mostrou o local por dentro, completamente vazio, exceto por um único corpo sobre a mesa de metal, o de uma mulher adulta, recém-chegada. Tá vendo? Não tem ninguém aqui, Carlos. Só nós dois e ela. Talvez você tenha se confundido. Vai ver, era um reflexo, uma sombra. Não se assuste, rapaz. Quanto tempo você já tá aqui comigo? Não deixe o medo te dominar. Não comece a imaginar coisas. Mas eu insisti. Disse que tinha visto com clareza, que não era sombra nem reflexo, que havia alguém lá e que essa pessoa me encarou, que talvez ainda houvesse alguém ali dentro. Ele me olhou com mais seriedade e, depois de um suspiro, disse: Tá bom, Carlos. Vou te contar uma coisa. Desde que essa mulher chegou, ela tem se mexido muito. Não se assuste, você sabe como é. São só reflexos do corpo, espasmos. Nada demais. Acontece com frequência. Mas confesso que ela se move mais do que o normal. E então completou: Eu acredito em você, Carlos. Só que não acho que foi ela quem se levantou e se escondeu. Mas, e se foi? O que a gente pode fazer? Continuar trabalhando, né? Para que ela possa descansar em paz. A forma como ele disse isso, a expressão no rosto dele, me fizeram acreditar que, de algum jeito, ele também estava levando aquilo a sério. Talvez, no fundo, também tivesse suas dúvidas. Terminamos nosso turno. E, de fato, durante aquele dia, o corpo da mulher se mexeu 2 vezes. Não era a primeira vez que via isso, e já não me assustava mais. Mas hoje, quando lembro dessa história, consigo colocar um rosto naquela figura que espiava pela janela. Era o rosto da mulher que estava sobre a mesa. Hoje em dia, continuo trabalhando neste hospital, bem perto do centro de Recife. Já presenciei muitas coisas estranhas em necrotérios, mas se eu tivesse que escolher uma experiência que realmente me marcou, seria essa. Não foi só medo. Foi um misto de sentimentos difíceis de explicar. Na época, eu ainda era apenas assistente de um médico e trabalhava exclusivamente no turno da noite, sempre ali, ao lado dele, cuidando dos corpos que chegavam de madrugada. Era por volta de 1 da manhã quando recebemos o corpo de uma jovem. A moça mal tinha 21 anos. Tinha acabado de morrer em um acidente de carro. Estava viajando com o namorado quando foram atingidos por um caminhão. A tragédia foi brutal. O rapaz sobreviveu, ainda que em estado grave. Mas ela já estava sem vida havia algumas horas. E quando eu digo isso, é porque vai fazer sentido no que vou contar. Ela chegou, foi colocada sobre a prancha de metal e começamos o processo padrão. Anotações, relatórios, exames preliminares. O doutor e eu estávamos com as costas voltadas para o corpo, sentados de frente para o pequeno escritório da sala. Cada um concentrado no seu papel, preenchendo documentos, silêncio total. Até que ouvimos um rangido, o som metálico da prancha. Viramos ao mesmo tempo e vimos a jovem sentada. Não, ela não se levantou devagar. Estava ali, já sentada, nos olhando. Olhos fixos em nós dois, o rosto completamente pálido. O silêncio parecia pesar sobre os nossos ombros. E então, com uma voz serena, quase frágil, ela perguntou: Onde está a minha bolsa? E logo em seguida, sem cair ou desmaiar, ela apenas se deitou de novo, devagar, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento não consegui reagir. Estava em choque, mas o doutor, diferente de mim, não demonstrava pânico. Apenas retirou os óculos, esfregou o rosto com as mãos e se benzeu. Havia tristeza em sua expressão. Vamos sair um pouco, ele disse, me conduzindo até o corredor. Lá fora, tentando me acalmar, explicou: Não se assuste. Eu sei o que você viu, mas, às vezes isso acontece. Quando o apego a algo é grande, a alma pode demorar a partir. Pode ser a uma pessoa ou até a um objeto material, como uma bolsa. Talvez algo que significasse muito para ela. O que você viu não foi uma ressurreição. Ela não voltou à vida, entenda isso. O corpo dela já estava em condições que tornam impossível qualquer atividade biológica. Ele dizia isso para tentar me tranquilizar, e de certa forma funcionou.
Mas confesso que voltei ao necrotério com medo. Medo de que ela se levantasse novamente, de que falasse comigo outra vez. Mas quando cheguei perto, algo mudou. O medo foi substituído por tristeza, uma dor surda no peito. Aquela jovem estava ali, imóvel, fria, e mesmo assim, o que mais me abalou foi o que vi em seus olhos enquanto ela me encarava. Havia algo estranho neles. Não eram olhos vivos, eram opacos, vazios. Mesmo falando, mesmo se movendo, não havia vida ali. Aquilo me marcou profundamente. Terminamos nosso trabalho. Depois de algum tempo, o corpo foi entregue à família. Nunca mais soubemos nada sobre ela. Mas até hoje, quando lembro daquela noite, não é da voz que me recordo, nem do momento em que ela se sentou. O que me atormenta são os olhos dela. Aqueles olhos sem vida que mesmo assim pareciam gritar por algo. Hoje quero compartilhar algo que me veio à mente depois de assistir um vídeo sobre experiências em necrotérios. Assim que terminou, me bateu uma curiosidade estranha e fui procurar informações sobre um antigo local onde trabalhei. E um pequeno necrotério que ficava subindo o morro na direção de um bairro afastado chamado Morro do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Lá trabalhei com um senhor já de idade, com 60 e poucos anos na época. Seu nome era Raimundo e ele era embalsamador. Não havia muitos hospitais nem estabelecimentos funerários por ali nos anos 80. Então, o movimento, por incrível que pareça, era constante. Foi nesse lugar que aprendi que, assim como nas clínicas e prontos-socorros, onde a todo momento chegam pacientes com esperança, no necrotério também chegam pacientes. Só que lá, a esperança já foi embora há muito tempo. Peguei esse trabalho por indicação do meu avô. Ele era amigo do Sr. Raimundo, que precisava de alguém de confiança. Eu tinha apenas 22 anos e sonhava em estudar medicina ou enfermagem. Confesso que ver um corpo sem vida de perto pela primeira vez foi algo que me marcou. Mas deixo esses detalhes de lado por agora. Quero apenas dizer que o Sr. Raimundo era um homem extremamente respeitoso com o ofício que exercia. Por isso, o trabalho não parava de chegar. Ele era conhecido por sua competência e seriedade. Inclusive, uma clínica da região confiava tanto nele que passou a fornecer equipamentos, instrumentos e até ajudou a ampliar o espaço. Tudo foi climatizado, modernizado. Ele prosperou e fiquei feliz de ter feito parte disso. Mesmo com o crescimento, a equipe continuava pequena. Apenas eu e outro rapaz, mais velho que eu, o Samuel, que devia ter uns 30 anos. Era só nós três ali, lidando com os mortos, os preparativos e os cuidados diários. Às vezes, precisávamos sair para resolver alguma coisa rápida. E quando isso acontecia, a rotina era simples. Um saía, o outro ficava. Naquele dia, o Sr. Raimundo tinha ido até a clínica. Samuel estava nos fundos, lavando alguns materiais, e eu precisei sair rapidinho até a vendinha da esquina. Não demorei nem 10 minutos. Mas quando voltei, fui tomado por uma raiva tão grande que nem consegui pensar direito. Assim que entrei, me deparei com o corpo de um homem adulto estendido no chão da sala. Era o corpo em que o Sr. Raimundo tinha trabalhado antes de sair. Estava sobre a mesa quando saí, mas agora estava no chão, como se tivesse sido derrubado, ou pior, tivesse caído sozinho. Na hora me veio a certeza de que só podia ter sido o Samuel. Fiquei furioso, achando que ele tinha mexido onde não devia. Fui até os lavatórios nos fundos e fui direto tirar satisfação com ele. Você tá maluco? Por que mexeu no corpo? Se o Sr. Raimundo vê aquilo no chão, quem leva a culpa sou eu. Mas Samuel me olhou confuso. Como assim, cara? Que corpo? Do que você tá falando? Expliquei o que vi, que o cadáver estava no chão, que era perigoso alguém entrar e ver aquilo, e que eu achava que ele tinha sido o responsável. Mas ele me cortou de novo. Calma aí, eu nem entrei lá. Tô aqui nos fundos desde que você saiu. E por que você não levantou o corpo de volta? Na hora me toquei de que no susto acabei saindo sem mover nada. Só fui atrás dele, indignado. Quando percebi isso, voltei correndo, dessa vez com Samuel me acompanhando. Chegamos juntos. E lá estava o corpo ainda no chão, exatamente como eu tinha visto antes. Nos olhamos, assustados. Um arrepio percorreu minha espinha.
Era pesado, mas levantamos juntos e o colocamos novamente na plancha de metal. Foi aí que o Sr. Raimundo chegou. Olhou para nós, viu o movimento e perguntou com a calma de sempre: "Que foi, rapazes? Vão reposicionar o corpo?" Terminamos de ajeitá-lo, meio sem saber o que dizer. Então resolvi contar a verdade. Falei exatamente o que tinha visto, mas em momento algum mencionei que achei que o Samuel tinha culpa. Só disse que, quando voltei, encontrei o corpo no chão. Talvez tivesse caído sozinho, quem sabe. A reação do Sr. Raimundo me pegou de surpresa. Achei que ia ficar bravo, que ia dar uma bronca, mas não. Ele apenas deixou as coisas que trazia sobre uma mesa, nos ajudou a ajustar o corpo novamente e falou algo que até hoje não esqueci. Não se assustem, às vezes isso acontece. Sentamos ali do lado de fora, ainda atordoados. Samuel, pálido, respirava fundo tentando manter o controle, e eu não sabia se tremia de medo ou de frio. Quando o Sr. Raimundo voltou de dentro do necrotério, ele não parecia exatamente assustado, mas havia algo diferente no seu rosto. Preocupação, talvez. Um tipo de tensão de quem já viu mais do que gostaria. Com o semblante fechado, perguntou o que tinha acontecido, enquanto descarregávamos algumas caixas com ele. Samuel tomou a frente e contou tudo. Não escondeu nada. Disse que o corpo estava sorrindo, que ouvimos uma risada dentro da sala. Uma risada que não era dele nem minha. E que depois, aquela expressão apareceu no rosto do falecido. O Sr. Raimundo escutou em silêncio. Depois apenas disse: "Esperem aqui fora. Deixem que eu dou uma olhada." Ele entrou sozinho. Ficou lá dentro por uns bons minutos e só voltou quando a noite já caía de vez. Sentou-se com a gente e disse algo que nunca esqueci. "Olhem, rapazes, tem coisas nesse trabalho que não dá para explicar. Às vezes a gente pensa que a pessoa morreu, mas ela não se foi, só ficou presa. E isso não é raro, não aqui." Fez uma pausa, como se ponderasse se deveria ou não continuar. Então prosseguiu: "Quando comprei esse terreno há muitos anos, quem me vendeu foi um senhor que morava logo ali na esquina. Ele sumiu assim que recebeu o dinheiro. Nunca mais voltou, nunca mais tivemos notícias. Mas não foi a venda em si que me incomodou. Foi o que ele me disse antes de ir embora." Nesse momento, olhamos para ele em silêncio absoluto, atentos a cada palavra. Raimundo então se ajeitou no banco e disse: "Ele me avisou. Falou com todas as letras. Este lugar não está vazio. Aqui já houve outra coisa antes, algo que ninguém mais quis. Você quer construir seu necrotério? Tudo bem. Mas saiba que este terreno já conheceu a morte muito antes de você. Eu achei que era só papo de velho assustado, sabe? Mas com o passar dos anos comecei a ver que não era só superstição. Os corpos, alguns não vinham normais. Tinha um ou outro que parecia resistir. E quando isso acontece, não é com todos que a gente pode comentar." Ele olhou para nós, sério. "O que vocês viram hoje não é o fim, é só o começo. Se quiserem sair, entenderei. Mas, se ficarem, precisam estar preparados. Nem sempre um corpo quieto é um corpo que descansou." Naquele instante, o silêncio entre nós era sepulcral. Eu não sabia o que pensar. Não havia lógica nenhuma no que ele dizia, mas também não havia como negar o que havíamos vivido. A risada ainda ecoava na minha mente. Aquele sorriso era como se o morto tivesse zombado de nós, como se algo ali soubesse que estávamos com medo. Ele me contou que conhecia o antigo dono daquele terreno e sabia que ele estava tentando vendê-lo há algum tempo. Por isso, não estranhou quando o homem apareceu oferecendo o lugar, mas ainda assim perguntou: "Raimundo, você tem certeza que quer comprar isso aqui?" Aquilo ficou na cabeça dele. Por que alguém venderia tão barato um terreno que valeria muito mais? Achou que talvez houvesse algum problema legal, pendências na prefeitura, algo assim. Mas o vizinho foi direto. Disse: "Raimundo, não te ofereci antes porque esse lugar foi do meu tio. Ele morreu há pouco tempo e me deixou como herança. Mas eu não quero isso. Esse terreno tem um passado." A história que ele contou em seguida era pesada. Disse que o tio vivia sozinho ali e que fazia coisas obscuras. Ele falava com o de baixo, disse. Buscava contato com entidades, fazia rituais, desenhava símbolos no chão, levava animais.
Quando eram mais jovens, achavam que ele só queria assustar os sobrinhos. Mas conforme cresceram, perceberam que era sério. A esposa dele, tia do vizinho, morreu sem explicação. E depois disso, o homem ficou ainda pior. Diziam que ele via a mulher voltando do cemitério. De madrugada, aparecia no quarto dele, coberta de terra, o corpo parcialmente apodrecido. Ele jurava que ela vinha até ele, que ele mesmo a tirava da sepultura. Foi aí que todos da família se afastaram de vez. Depois que ele morreu, os sobrinhos herdaram o terreno, mas nenhum quis ficar com aquilo. Demoliram a casa e tentaram esquecer. O vizinho só queria se livrar daquele pedaço de terra, e Raimundo, mesmo com a estranheza, acabou comprando. Construiu o necrotério aos poucos, investiu. E quando começou a trabalhar com corpos, as coisas começaram a acontecer. No início, eram coisas pequenas. Portas que se fechavam sozinhas. Luzes que apagavam sem motivo. Mas logo começaram os episódios que ele descreveu com mais temor. Os corpos mudando de lugar. Expressões que mudavam. Sorrisos macabros. Vozes que o chamavam pelo nome. Raimundo, vem aqui, diziam, enquanto os corpos continuavam deitados, imóveis. Às vezes, a boca dele se mexia. Ele jura que viu isso mais de uma vez. Não era invenção, nem delírio. Aquilo acontecia. Mas, mesmo diante de tudo isso, ele ficou. Já havia investido demais. Você não larga um negócio assim facilmente, dizia. Só resta rezar, abençoar o lugar e ignorar. Afirmava que, quando parou de responder ou de dar atenção aos chamados, as manifestações diminuíram. E então, com o tempo, pararam, ao menos com ele. Eu, por minha parte, não consegui continuar. Saí dali pouco tempo depois. Me mudei com minha família para perto do centro e nunca mais quis saber de nada relacionado àquilo. O que sei é que Raimundo faleceu alguns anos depois. Fui atrás tempos depois por curiosidade. O necrotério já não existia mais. Demoliram tudo. A família deve ter vendido o terreno e no lugar construíram casas. Talvez com isso a história tenha acabado. Mas no fundo eu duvido, porque eu vi o que vi. E até hoje carrego comigo a certeza de que algo habitava aquele lugar. Algo que usava os mortos como se fossem bonecos. Não de forma escancarada, mas sutil. Um movimento, uma risada, um chamado sussurrado. O suficiente para deixar qualquer um marcado pelo resto da vida. Sei que tem gente que pode pensar que histórias assim são inventadas, exageradas, coisas de gente querendo atenção. Mas quem já esteve perto da morte, do ambiente de um necrotério, sabe que o que parece impossível, simplesmente acontece. Eu nunca duvidei disso porque já escutava histórias parecidas vindas de médicos mais velhos, com anos de experiência. Mas o dia em que eu vivi algo assim, percebi o quão frágil é a linha que separa a lógica do absurdo. Trabalhei por pouco tempo como assistente de um médico legista em um hospital que existia em Campina Grande, na Paraíba, e que hoje não está mais lá. Foi fechado e realocado. Isso foi por volta de 2007. Na época, auxiliava o doutor em serviços de embalsamamento, preparação de corpos e tudo mais que aparecia. Até que um dia, recebemos o corpo de um menino de aproximadamente 6 anos. Segundo nos informaram, ele havia sido encontrado numa casa nos arredores de um dos bairros mais ricos da cidade. A denúncia chegou meio vaga, sem muitos detalhes. Mas bastou ver o estado do corpo daquele garoto para entender que aquilo não era um acidente, nem uma morte comum. E com todo o respeito do mundo, porque isso me marcou de verdade. Eu nunca vi algo tão cruel. Não entrarei em detalhes por respeito, mas basta dizer que as marcas no corpo daquele menino eram semelhantes às que são atribuídas a Cristo na crucificação. Sim, exatamente isso que você pensou. Tínhamos mais corpos para atender naquele dia, e ainda não tínhamos começado a trabalhar nele, quando o supervisor de andar apareceu. Estava nervoso, suado, olhando de um lado para o outro. Pediu para falar em particular com o doutor. Saí da sala e esperei do lado de fora. Eles conversaram por alguns minutos e logo vi o supervisor saindo, ainda mais agitado do que quando chegou. Em seguida, o doutor me chamou de volta e trancou a porta do necrotério assim que entrei. Enquanto mexia em papéis, ajeitando documentos, falou baixo, mas direto. Eles vão vir buscar o menino. Até aí tudo bem.
Quando alguém morria, era comum a família aparecer para reconhecer e, se possível, liberar o corpo. Mas o jeito como ele disse aquilo, o nervosismo nos olhos dele, me deixou apreensivo. Então perguntei: "Mas doutor, o que está acontecendo? É a polícia? Vão investigar o caso do menino?" Ele parou o que estava fazendo, largou as folhas e me olhou nos olhos com uma seriedade assustadora. "Não, filho, a polícia não vem. E é melhor que não venha, porque se vier, vai dar muita merda." Meu corpo gelou. Ele continuou: "Esse menino é de uma família complicada. Você entende, né? Gente com envolvimento pesado, coisa suja, problema sério com a polícia." Assenti com a cabeça, engolindo seco. O supervisor só veio porque eles ligaram furiosos, exigindo explicações. A mãe do garoto está descontrolada. Disse que ele foi sequestrado. Descobriram que o corpo estava aqui e já estão vindo. O que a gente não quer é que a polícia e essa família se encontrem aqui dentro. O tom do doutor era claro. Aquilo era perigoso. "Vamos tirar o corpo rápido. E quando eles chegarem, por favor, não diga nada. Nem boa tarde, nem sinto muito. Não sabemos como eles vão reagir." Ele fez questão de me instruir. "Se te perguntarem, diga apenas que o corpo chegou agora, que nem tivemos tempo de mexer. Eu vou dizer a mesma coisa. Precisamos entender que não vimos nada." Eu estava completamente apavorado. Nunca imaginei que um dia de trabalho pudesse virar algo tão tenso. E ali, naquela sala fria, diante de um corpo marcado por algo que parecia ritualístico, eu sabia que aquela história estava longe de ser comum. Naquela época eu tinha 24 anos, e confesso que estava completamente apavorado. A ordem era clara: entregar o corpo do menino como se fosse um serviço comum, agir como se nada tivesse acontecido, como se não soubéssemos de nada. Porque aquele tipo de gente é capaz de qualquer coisa. O doutor me olhou com firmeza e disse: "Eles já chegaram. Vamos colocar o corpo na maca e levá-lo pela porta dos fundos, onde param as ambulâncias. E lembra do que te falei. Se te oferecerem alguma coisa, aceita. Não recusa. Depois a gente se livra, joga fora. E pelo amor de Deus, não fique olhando demais. Só faz o que tem que fazer." Seguimos juntos. Colocamos o corpo do garoto na maca e levamos até os fundos do hospital. Aquela área já estava completamente deserta. O pessoal do hospital tinha sido orientado a não circular por ali, justamente para que parecesse tudo normal. Assim que saímos, vimos um casal nos esperando. Devia ter por volta de 40 anos. E bastou olhar para entender que eram perigosos. O homem estava com uma arma longa visivelmente apoiada na traseira da caminhonete. Um daqueles veículos de carga, tipo caminhão de mudança com baú fechado. Nenhum dos dois nos cumprimentou. Nós também não dissemos uma palavra. Apenas entregamos o pequeno, enrolado numa manta branca e fechado dentro de um saco preto. Os dois choravam em silêncio, encostados no corpo do menino. Depois, o colocaram na entrada do baú, que já estava aberto. Mas, antes que fizessem qualquer coisa, a mulher se virou para a gente com os olhos vermelhos e a voz carregada de ódio e desespero. "O que vocês estão olhando? O que querem, hein? Vão embora." Estava aos prantos, mas a raiva que ela transmitia dava calafrios. A gente voltou para dentro do hospital o mais rápido que pôde, trancamos a porta e só escutamos o motor da caminhonete arrancando, deixando a maca jogada para trás. Na hora eu achei que tinha imaginado aquilo, mas precisei confirmar com o doutor. Olhei para ele e perguntei: "O senhor viu também?" "Vi sim, filho. Você viu certo." Dentro do baú havia um caixão, mas não era um caixão qualquer. Não era como os que a gente costuma ver, principalmente para crianças. Não. Aquele caixão era vermelho. Um vermelho escuro, opressivo, e estava completamente envolto em arame farpado. No centro havia um símbolo estranho, algo que eu não consegui distinguir. O doutor também não soube dizer o que era, mas me disse que ouviu o som de muitas correntes, onde eles estavam o colocando. Ele falou com todas as letras. Tenho quase certeza de que o que fizeram com aquele menino foi uma oferta, uma entrega. E aquela família sabia o que estava fazendo. A imagem daquele caixão me assombra até hoje. E, por mais que eu tente explicar, não há palavras que consigam descrever o terror que senti. Vi, com meus próprios olhos,
O homem mexendo naquele arame farpado como se fosse nada, como se não se importasse com os ferimentos. Só queria abrir aquilo logo. Depois disso, não consegui ver mais nada. Só sei que aquele caminhão carregava algo mais. Não era só o caixão. Não era só a dor daquela família. Tinha algo a mais naquele baú. No dia seguinte, o supervisor chamou eu e o doutor. Nos agradeceu, elogiou nosso profissionalismo e nos deu um dia extra de folga. Mas ele foi direto. Se alguém vier perguntar sobre as gravações, digam que não sabem de nada, que só fizeram o trabalho de vocês, que aquela família exigiu as coisas de forma rude. Nada além disso. O resto, eles resolvem. E quanto às câmeras, ele deixou claro que era perigoso demais guardar aquelas imagens e que aquele assunto estava encerrado. Foi assim que tudo se apagou, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu estou aqui, deixando meu testemunho. Porque coisas assim, coisas que vêm de forças que eu nunca entendi e nem quero entender, acontecem. E acontecem de verdade, especialmente quando se trata da linha tênue entre os vivos e os que habitam lá embaixo. Ao longo da minha carreira como criminóloga forense, vi muitas coisas estranhas. Mas, sendo sincera, quase tudo o que presenciei estava ligado ao lado sombrio do ser humano. Casos incomuns, violentos, chocantes, mas sempre explicáveis. Sempre. No entanto, houve uma única exceção. Um único caso que mexeu comigo de forma diferente. Algo que até hoje me causa arrepio só de lembrar. Já estou há 12 anos na área e posso afirmar com convicção: nunca enfrentei nada que não tivesse uma explicação lógica. Talvez tenha sido sorte, ou talvez o fato de eu quase nunca trabalhar sozinha tenha me protegido. Gosto de acreditar nisso, que meus colegas de alguma forma me blindaram do que há de pior. Mas nesse caso específico, foi diferente. Foi o único que para mim rompeu todos os limites do que consideramos normal. Foi em 2013, logo no início do ano. Eu já estava há 4 anos atuando em uma empresa privada de investigação. Um contrato ligado a pessoas de alto escalão, embora eu prefira não revelar nomes. Não há necessidade disso. E, como não havia cláusula de confidencialidade, posso contar inclusive meu nome. Mas não vem ao caso agora. Era uma manhã de segunda-feira, bem cedo. Meu plantão estava só começando. Cheguei, dei uma olhada nos casos que iríamos trabalhar naquele dia. E entre eles havia o corpo de uma jovem que havia acabado de chegar. Eu e um colega, junto de um estagiário que estava em seu período de serviço social, fomos os responsáveis por iniciar o processo. Os dois trabalhavam muito bem. Colocamos o corpo na mesa de autópsia. Era uma moça, uma menina na verdade, com apenas 19 anos. Junto ao corpo, recebemos também todos os pertences pessoais dela, o que é comum nesse tipo de procedimento. Nosso objetivo era investigar com mais profundidade o que havia ocorrido. E sejamos francos, embora algumas das instituições que nos enviavam os corpos fossem sérias, muitas não se esforçavam muito para descobrir a verdade. No caso dessa jovem, por exemplo, foram realizados apenas 2 exames rápidos, que constataram o óbito, e só. Nada mais. O laudo dizia que ela havia falecido no domingo de manhã. Isso era tudo o que sabíamos até então. Segundo o pouco que veio do hospital, ela foi levada de lá direto para a nossa unidade. Nossa função era investigar, como costumamos dizer na profissão, deixar que o corpo fale, que ele nos diga o que realmente aconteceu. Junto aos dados, recebemos um relato básico do dia anterior. A garota, para mim, uma criança ainda, tinha saído na noite de sábado com algumas amigas. Foram a um bar. Lá, algo aconteceu. Os colegas que nos trouxeram o corpo falavam em congestão alcoólica. Outros sugeriam uma possível overdose. As amigas dela mal haviam sido ouvidas ainda. Então, tudo estava envolto em especulações. Mas algo me chamou a atenção logo de cara. A expressão no rosto da menina. Ela estava marcada por uma tristeza profunda. Não era dor física. Era como uma angústia silenciosa. Um desespero preso no tempo. A testa franzida, mas não de raiva. Era de tristeza. A boca, a pele, o semblante inteiro expressava uma dor que parecia antiga. Era daquelas tristezas que só de olhar já te contagiam.
Enquanto realizávamos o exame, eu, como sempre, conversava em voz baixa. Sim, tenho esse hábito. Converso com os corpos. Costumo dizer coisas como: o que foi que aconteceu com você, minha filha? Tão jovem, por que você está aqui? Não sei se serve de consolo para elas, ou para mim, mas dessa vez, especialmente, senti algo estranho no ar. Um desconforto pesado, uma sensação de injustiça. Começamos os exames. Analisamos o rosto, a cabeça. Quando abrimos cuidadosamente as pálpebras dela, notamos algo estranho. Todos nós, eu, meu colega e o estagiário, percebemos que as pupilas estavam fixas para baixo e à esquerda. E não importava o quanto movêssemos a cabeça com cuidado, ou mesmo tentássemos alterar o ângulo, os olhos continuavam ali, fixos naquela direção. Algo naquele olhar me incomodava profundamente. Era como se ela estivesse vendo alguma coisa. Ou pior, como se estivesse tentando evitar ver algo terrível. E foi ali, naquele início de análise, que tudo começou a mudar. Enquanto eu trabalhava no rosto da jovem, o rapaz que fazia estágio conosco me chamou baixinho. Virei para trás e vi que ele estava numa mesinha onde deixávamos, separadas e embaladas, as bolsas com os pertences pessoais da falecida, a roupa que ela usava no dia, os sapatos, bijuterias, acessórios, a bolsa, o celular, tudo ali, devidamente separado, como evidência. Começamos a revisar peça por peça. Com muito cuidado, transferimos os itens para outra mesa, do outro lado da sala, para fazer a análise com calma e sem misturar nada. Enquanto o estagiário fazia isso, fui trocar as luvas e voltei a focar no rosto da menina. Só que dessa vez, algo havia mudado. Os olhos dela, antes fixos para baixo e à esquerda, agora estavam perfeitamente alinhados, apontando os dois diretamente para baixo e à direita. Achei curioso, apenas isso. Pensei que talvez fosse alguma reação muscular residual, uma contração qualquer, mas por instinto virei a cabeça naquela direção. Passei o olhar pelo tórax dela, pelo braço, e então vi. Os olhos dela estavam voltados exatamente para a mesa onde havíamos colocado seus pertences. Naquele momento, sim, eu entendi. Fiz a conexão. Não dá para fingir que não. Ainda assim, tentei racionalizar. Falei em voz baixa com ela, como sempre fazia. Fica tranquila, minha filha. A gente não vai levar suas coisas. Estão aqui só para ajudar a entender o que aconteceu com você, tá bom? Quem já trabalhou em necrotério sabe que, às vezes, os corpos liberam líquidos ou fazem pequenos movimentos após a morte. Mas o que veio a seguir foi muito mais do que isso. Ela chorou. Sim, lágrimas. E não foi ilusão. Era a segunda vez que seus olhos pareciam se mover sozinhos. E dessa vez, enquanto eu a observava, ela começou a derramar lágrimas silenciosas. Eu continuei falando com ela, limpando o rosto com delicadeza, enquanto os outros seguiam analisando os objetos e os relatórios. O estagiário levou apenas as roupas para outro departamento, deixando os outros pertences na mesa. Eu e meu colega permanecemos na sala, cuidando do corpo. Foi quando algo metálico caiu no chão, fazendo um barulho seco. Estávamos em completo silêncio, então o som nos fez pular de susto. Olhamos para baixo e vimos um anel rolando até a base da prancha. Um anel que, sabíamos, era dela. Meu colega pegou o objeto com cuidado, ainda meio irritado. Esse garoto não guardou direito as coisas. Vamos ter que dar um puxão de orelha nele. Eu também achei que fosse isso. Guardamos o anel separadamente e saímos da sala com alguns itens para levar ao outro setor. Não demoramos nem 10 minutos. Quando voltamos, encontramos o estagiário no corredor, bem na frente da porta do necrotério, visivelmente inquieto. Perguntei se ele já tinha entregue as roupas no setor, e ele disse que sim, mas com um olhar distante, como se a cabeça estivesse em outro lugar. Perguntei por que não tinha voltado para dentro. Ele respondeu com a voz baixa, mas firme. Desde que cheguei aqui, eu tenho certeza de que era ela. Alguém estava chorando lá dentro, sozinha. Eu escutei claramente, e só parou agora há pouco. Não tinha mais ninguém lá, só ela. Naquele momento, meu estômago virou. Entrei primeiro, cautelosa, com os dois atrás de mim. Olhei por todos os cantos da sala, tentando encontrar uma explicação. Talvez algum parente tivesse entrado sem permissão, algum visitante perdido.
mas não havia ninguém. E então, o estagiário e meu colega falaram ao mesmo tempo, apontando. A mão, olha a mão dela. Girei o corpo para olhar, e vi com clareza. O braço direito da jovem se levantava lentamente. Mas por conta do rigor mortis, o enrijecimento natural do corpo após a morte, ela não conseguiu erguer o braço por completo. Apenas o dedo indicador se esticou, apontando diretamente para a mesa onde estavam seus pertences. Aquilo foi o suficiente para me gelar por completo. Eu poderia tentar racionalizar, dizer que era espasmo muscular. Mas naquele instante, eu sabia. Ela estava tentando nos dizer algo. Sem pensar duas vezes, fui até a mesa e comecei a revirar tudo. Meu colega continuou ajudando com o caso. Ele também deu sua própria interpretação sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Junto com o estagiário, examinamos o que havia dentro da bolsa da jovem. Sua carteira, itens de maquiagem, uma caneta de tinta roxa, daquelas que parecem mais um marcador, e, entre os objetos, um pedaço de papel dobrado, que parecia ter sido escondido às pressas. Foi nesse momento que chegou o responsável por coletar os depoimentos das testemunhas, o encarregado oficial da investigação. Ele nos disse que as amigas que estavam com ela naquela noite já haviam prestado depoimento. Estavam arrasadas. Mas não só pelo choque emocional de perder uma amiga. Estavam mal de verdade. Fisicamente debilitadas. Algo tinha acontecido naquela noite. Segundo o relato das três, elas haviam tomado apenas alguns drinks. Nada demais. Nada que justificasse o mal-estar repentino que todas sentiram quase ao mesmo tempo. Disseram que o álcool não parecia ser forte, não era suficiente para causar tontura ou confusão mental tão rápida. E mais, elas estavam sentadas com alguns rapazes que haviam conhecido lá mesmo, naquela noite. Lembram com clareza que sua amiga, a jovem que agora estava sobre a mesa fria da nossa sala, fazia olhares discretos, como se pedisse ajuda, como se implorasse para que a livrassem de um sujeito que não saía de perto dela. Um tipo insistente, incômodo, que a acompanhava até quando ela ia ao banheiro. Esperava do lado de fora e não a deixava sozinha por um segundo sequer, mesmo tendo acabado de conhecê-la. Elas afirmaram que foram os rapazes que pagaram os drinks naquela noite, e que desde que o grupo se reuniu, a jovem jamais ficou sozinha. O homem colava nela de maneira doentia. Enquanto isso, as amigas, já passando mal conseguiam se manter sentadas, fracas, confusas. Mas todas lembravam da expressão de desespero no rosto da amiga. A mesma expressão que eu vi ao preparar o corpo dela. Não era só embriaguez. Ela não recebeu apenas uma bebida com álcool. Tinha algo mais. Algo que a levou até ali, até a nossa mesa de necropsia. E aquilo explicava o bilhete que encontramos em sua bolsa. Escrito com a caneta de tinta roxa, a letra tremia como se a mão dela estivesse fraca, descontrolada, tomada pelo pânico e pela confusão mental. A mensagem era clara, dolorosa. Aparentemente ela tentou entregar o bilhete a alguém, mas não teve chance. Esperava um momento de distração do homem que nunca chegou. A frase escrita com todas as letras tortas e borradas dizia: "Não me deixem sozinha com ele." Foi com essa informação que conseguimos montar o relatório completo do caso, com todos os detalhes possíveis para que pudessem localizar aqueles homens. Mas naquele dia, eu não consegui sair de perto dela. Continuei trabalhando ao lado do corpo por toda a tarde. A mensagem daquele bilhete tinha me tocado de um jeito que eu não conseguia explicar. Fiquei repetindo para ela, baixinho, que enquanto ela estivesse ali, naquela mesa, não estaria sozinha. Que eu ficaria com ela até que sua família viesse buscá-la. E só assim, só depois que eu falei isso, que aquela presença inquieta pareceu se acalmar. Enquanto o corpo da jovem permanecia ali conosco, a expressão dela mudou. Os traços do rosto antes tensos, aflitos, suavizaram. As lágrimas que escorriam de forma inexplicável cessaram. Era como se, de alguma maneira, ela tivesse finalmente sido ouvida. Acabei fazendo turno dobrado naquela noite. Dormi ali mesmo, em uma das cadeiras, mas sempre ao lado dela. Não me afastei, mesmo depois de tomarem minha atenção. Já me conheciam por lá e entenderam. Sabiam que havia um motivo muito além do protocolo para eu ter ficado.
Depois desse caso, meu entendimento sobre a morte mudou de vez. Descobri que sim, os corpos falam. Eles contam o que aconteceu, às vezes de maneira que nenhum exame consegue explicar. E aprendi a respeitar os sinais, até aqueles que parecem manifestações paranormais, porque nem sempre são para nos assustar. Às vezes, quem morreu está mais assustado do que qualquer um de nós. E muitas vezes, eles mesmos não entendem por que ainda estão ali. As histórias de terror, as experiências sobrenaturais, os relatos assustadores que atravessam gerações, quase sempre vêm carregados de tragédias reais. E no medo, esquecemos que os últimos instantes de uma pessoa neste mundo podem ter sido os piores que alguém pode imaginar. Emoções que ninguém deveria sentir e que só aparecem quando a vida está prestes a acabar. No fim das contas, não tememos tanto os fantasmas, nem a loira do banheiro, nem a lenda da noiva, nem os poltergeists, nem os jogos proibidos ou as entidades das florestas. O que realmente apavora é a possibilidade de deixarmos este mundo de uma forma cruel, injusta, sem ninguém por perto. E isso, no necrotério, se repete muito mais do que você imagina.